Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer o convite que foi feito à APDES para estar aqui a apresentar este trabalho das recomendações para a alteração do enquadramento legal do trabalho sexual em Portugal. Trabalho esse que foi subscrito e que foi feito em colaboração com a Rede sobre Trabalho Sexual. E agradecer a presença de todos e dos meus colegas em particular. E agora queria só tentar encontrar a apresentação. Ok. Desculpa. Bem, a primeira questão que se coloca na plateia certamente é porque é que falamos de enquadramento legal quando estamos numa conferência sobre VIH-Sida e sobre públicos vulneráveis. E a questão é também simples, porque se se trata de um grupo vulnerável, ele é ou não por se tratar de uma comunidade promíscua ou desinformada ou com práticas sexuais altamente arriscadas. Se isso acontece como em qualquer grupo, mas antes de mais esta vulnerabilidade aparece pelas condições de vida e a que estão sujeitos estes trabalhadores, pela condição de imigrante ilegal, numa grande parte dos casos, pela situação de discriminação a que são sujeitos e pelo próprio enquadramento legal, e por isso é que estamos a falar dele aqui. Eu espero conseguir explicar ao longo da apresentação porque é que entendemos que o enquadramento legal atual acarreta estas consequências tão negativas para a vida destes trabalhadores. O que nos... Queria também dizer que, em termos de informação e de educação para a saúde, este trabalho tem vindo a ser feito por um conjunto alargado de equipas, campanhas já feito ao longo dos anos no país, que esperamos que se mantenha esta aposta na área da prevenção em Portugal, mas as equipas, para além de educar para a saúde, agora confrontam-se com esta exigência de atuar nas outras condições que tornam estes públicos vulneráveis ao VIH, e por isso o nosso trabalho tem-se debruçado também em tratar de questões e procurar atuar noutras dimensões e neste caso concreto, para não me alargar nas outras, na questão do enquadramento legal e nos riscos que traz. Este trabalho aparece porque estas equipas, investigadores e trabalhadores do sexo e educadores de pares que trabalham connosco se confrontam diariamente com um conjunto de necessidades que vou explicar também mais à frente. Vamos trocando estas experiências na rede nacional, mas também em redes europeias, como a do Endorse, que nos mostra que são necessidades que não são específicas de Portugal, são transversais a outros países europeus, e vamos conseguindo perceber as consequências negativas e as positivas das mudanças que tenham ocorrido. Depois, como disse o Nelson, houve esse pedido concreto em 2011, está aqui um erro, peço desculpa, e também organismos como o Conselho da Europa e a Organização Mundial de Saúde têm vindo a reforçar e a chamar a atenção para a importância de contrariarmos políticas repressivas. Eu vou elencar para já só as recomendações que nós apresentamos e vou procurar explicá-las em seguida. Portanto, a primeira recomendação é manter a não criminalização do trabalho sexual em Portugal, alterar o artigo 169 do Código Penal, porque não retirá-lo mesmo, enquadrar legalmente o trabalho sexual, manter a condenação de forma sistemática de todas as outras formas de exploração, criar uma categoria profissional, criar uma comissão de acompanhamento desta reforma legislativa, realizar ações de sensibilizações nacionais, tanto para trabalhadores do sexo como para a comunidade em geral. O que é que nos motivou e quais é que foram os objetivos que nós
nos fizeram avançar. No fundo, nós, neste contacto direto com a população, confrontamos-nos com um conjunto de direitos que não estão a ser assegurados. Nós temos uma política que não é má, já certamente foram falando sobre esse assunto ao longo desta conferência, mas também não é a ideal. Nós, ao fazermos esta proposta, estamos certamente a correr alguns riscos, porque vamos procurar alterar uma coisa que não é muito má, mas temos que ser capazes de dar este passo, porque o caminho é para garantir cada vez mais direitos a estes trabalhadores. E o que nós percebemos não é que enunciem literalmente que é preciso alterar o enquadramento legal em Portugal. É verdade, os trabalhadores do sexo não elencam desta maneira, não formulam literalmente a coisa desta maneira, mas relatam-nos um conjunto de necessidades. Dizem-nos que, por exemplo, têm que trabalhar até ao fim da gravidez porque não têm subsídio de maternidade, nem licença. Dizem-nos que não têm férias há mais de 10 anos. Dizem-nos que trabalham 24 horas e não recebem mais por isso, nem têm direito a descanso. Dizem-nos, por exemplo, que em algumas casas não podem usar o preservativo no sexo oral, ou a quantidade de preservativos é racionalizada por cada cliente que atendam, porque eles são caros, não é, para os proprietários. Dizem-nos que não têm férias, já disse, não é? Dizem-nos que não têm direito à reforma. Descrevem-nos um conjunto de esta política laissez-faire que é vigente, não está mal, a coisa, eles nem chateiam muito, está mais ou menos controlada, e por isso podemos ir avançando assim, sem melhorar as condições para estas pessoas. Um outro objetivo é a prevenção da violência, porque pelo facto de toda a vida estes trabalhadores serem confrontados com estas situações, acabam por ser normalizada a violência que podem ser sujeitas. Estou-me a referir concretamente a estas questões das condições de trabalho. E também achamos que desta maneira estamos a apoiar medidas que vão facilitar o escrutínio de situações de crime, como o caso da prostituição de menores, o tráfico de seres humanos, etc. O que acontece geralmente é que estes fenómenos confundem-se e quando se pensam em argumentos para contrariar posicionamentos deste género, fala-se em que o tráfico de seres humanos é crescente e que é um atentado que tem que se confrontar. O que nós fazemos é uma distinção clara. Uma pessoa que é traficada para fins de exploração sexual não é um trabalhador do sexo, não é disso que estamos a falar. Essa pessoa é uma vítima de um crime que tem que ser protegida. O que nós achamos é que uma alteração do enquadramento legal que permite depois desocultar o fenómeno, de pôr mais técnicos em contacto com esta população, técnicos de diferentes áreas também, da área da saúde, do trabalho, vai fazer com que se identifiquem mais facilmente estes públicos. E, portanto, achamos que isto também é razão para nos fazer avançar. Depois, a questão da discriminação, alterar a representação que existe socialmente e que decorre das questões que já foram faladas ao longo do tempo, da moral que vigorou, e que nós temos que procurar contrariar. Não estamos a falar de pessoas desviantes ou sem competências parentais, isto são todas questões que têm que ser trazidas ao debate e esclarecidas. Não estamos a falar de pessoas que ganham dinheiro fácil, não estamos a falar de doentes, de vítimas. Podemos estar a falar disto tudo, mas estamos a falar de algo bem mais abrangente e com medidas destas e propostas e iniciativas deste género, nós queremos potenciar a visão de que estamos a falar de cidadãos e cidadãos que têm direito à escolha, que são capazes de tomar decisões informadas. Pronto, por um lado também estamos a contrariar o paradoxo que existe socialmente, porque se por um lado se promove o consumo de feiras como o salão erótico, por exemplo, ou a contratação de stripteases para festas privadas e despedidas de solteiro, e se isso até podem ser
favoráveis à saúde sexual dos casais, etc., depois não podemos nos esquecer de quem é que está a vender esses serviços. E então temos que também garantir condições dignas de trabalho para essas profissionais. Portanto, o primeiro ponto que nós salientamos nas nossas recomendações é manter a não criminalização, e como estava a dizer, existe sempre o risco, quando propomos uma alteração, de piorar o cenário, mas temos que seguir a tendência natural, quanto a nós, de reforçar os direitos humanos. Há muitas vezes a tentação de criminalizar o cliente, às vezes de setores mais feministas, mas não nos podemos esquecer que também há clientes mulheres, por exemplo, e criminalizar o cliente vai ocultar mais o fenómeno, vai fazer com que muitos trabalhadores do sexo depois tenham que eles próprios proteger a identidade e esconder-se para que os seus clientes não deixem de existir, e vai ocultar ainda mais o fenómeno, e não é isso que se pretende. Portanto, a principal alteração legal que propomos é alterar o artigo 169, que é o lunocínio, porque da maneira como está definida a lei, qualquer pessoa que se organize para constituir um negócio pode ser incriminada, pode ser acusada de estar a incentivar o outro, mesmo que sejam duas pessoas que decidem alugar um apartamento em conjunto e daí prestar serviços sexuais. Impede que as pessoas se organizem, que partilhem um local, que se realizem contratos de trabalho. Se há uma pessoa que até tenha este perfil de gerir o espaço e fazer a publicitação e receber os clientes, e alugar os diferentes espaços que tem na casa, isto é logo considerado um crime. E o que nós propomos é que esta pessoa fique considerada como um proprietário que está simplesmente a propor uma atividade profissional como outra atividade, enquadrada com as regras dos restantes do mercado comercial. Desta forma, nós íamos conseguir definir regras de trabalho, regras de higiene e de segurança mais dignas para estes profissionais. Obviamente que nós, quando estamos aqui a falar em alterar o enquadramento legal, estamos a falar em regulamentar, mas regulamentar os espaços e não as pessoas, e isto está especificado no documento que apresentamos e que temos vindo a defender, com o objetivo de garantir mais direitos e melhores condições de higiene e de segurança no trabalho, com o subsídio de maternidade, férias, direito à reforma, subsídio de desemprego, baixa médica, etc. Procurando eliminar práticas discriminatórias, por exemplo, não delimitando os espaços e as zonas onde o exercício desta atividade pode ser feito, não registando nem matriculando compulsivamente, como acontecia no Estado Novo, ou com processos de licenciamento dos espaços desburocratizados, porque se é verdade que queremos trazer para o mercado regular esta atividade, também não lhe podemos criar um conjunto de regras demasiado burocráticas, porque senão ninguém as consegue cumprir. Da mesma maneira, também devemos distinguir as regras para uma pequena empresa, como uma grande empresa, são mercados diferentes. Desta maneira, estaríamos também a contribuir para um outro aspecto importante socialmente, que é alterar e afastar esta atividade do mercado paralelo. Chamamos a atenção para a importância e salientamos este ponto porque é deste tema também que estamos aqui a falar, do VIH. Uma das recomendações é que este enquadramento, esta regulamentação, não implique o rastreamento obrigatório, principalmente porque é verdade que muitos trabalhadores estão, e as equipas confrontam-se com isso, e eles próprios têm interesse em fazer esses exames regulares. Portanto, é importante criar estruturas de saúde que facilmente prestem este serviço, sem discriminação.
mas não podemos fazê-lo de forma obrigatória, porque isso é atentar contra a liberdade da pessoa. E, por outro lado, cria uma falsa sensação de segurança nos clientes e podem depois mais facilmente pressionar para que não seja utilizado preservativo. E não há uma reciprocidade nas exigências. A responsabilização não pode ser só a do trabalhador do sexo, tem que ser dividida. Por outro lado, também iríamos estar a colocar o estereótipo de é o trabalhador do sexo aquele que é o portador das doenças infecciosas, por isso é ele que tem que ser obrigatoriamente rastreado. O que se tem que promover são práticas sexuais de menor risco, são condições de trabalho que garantam que as práticas que nestes espaços se comercializam sejam de menor risco. E não rastrear compulsivamente os trabalhadores. Obviamente que estamos aqui a falar, como já o Nelson apresentou, estamos a falar de uma definição de trabalho sexual que é feito entre adultos, de livre vontade, e obviamente que todas as outras situações de exploração, de tráfico, de prostituição de menores, de violação, isso tudo já existe, já está consignado no Código Penal. Por isso, estamos salvaguardados e achamos que esses, obviamente, não é que têm que ser mantidos. De forma complementar, antes disso, também é importante definir o perfil e as condições para o exercício profissional, desenvolvendo estas competências de reforço da reciprocidade das relações laborais. Tem que haver aqui esta reciprocidade, não pode incidir só no trabalhador do sexo, tem que haver regras e direitos, quer para o trabalhador, quer para os gerentes, quer para os clientes. E agora sim, de forma complementar à lei, porque eu costumo dizer a lei não faz milagres e não tem impacto imediato, não é? A situação de discriminação e destas consequências negativas não se vão resolver de forma imediata e têm que ser acompanhadas medidas. Estas medidas legislativas têm que ser acompanhadas de outras ações de sensibilização. Nós propomos inicialmente... peço desculpa, a criação de uma comissão de acompanhamento desta reforma, porque é verdade que vai ser a contar que possa vir a acontecer esta alteração, por mais que se estudem as legislações de outros países e se avaliem as consequências positivas e negativas que já existiram, já ocorreram noutros países da Europa, a verdade é que Portugal é um caso único, não é? É imprevisível saber exatamente as consequências completas desta lei e deve haver ajustes, certamente que vão ser precisos ir fazendo ajustes ao longo do tempo e, portanto, achamos que é importante manter esta avaliação com um grupo de pessoas alargado, quer trabalhadores do sexo, quer elementos da sociedade civil, investigadores, juristas, médicos, que possam ir fazendo correções à aplicação da lei. E fazer ações de sensibilização, porque esta mudança não é imediata, porque os trabalhadores do sexo, eles próprios nem se consideram dignos destes direitos todos que elencamos e que são os direitos de qualquer trabalhador e, portanto, também é preciso promover este empoderamento. Contrariando a normalização desta condição de inexistência de direitos. Só um dado de pormenor, porque ainda é um levantamento muito pequeno, mas que é feito sobre os trabalhadores do sexo que são... Que utilizam os serviços das equipas de saúde e de proximidade que existem no país e, portanto, já estão eles também mais empoderados sobre este assunto. Mas de uma amostra de 156 pessoas, 96% gostaria que o trabalho sexual fosse uma profissão legal, consideram que estariam mais protegidos 87%, e 68% dizem que sim, que assumiriam essa profissão a partir daí, acreditando que as condições de discriminação iriam diminuir também.
Pronto, resumidamente foi o que eu consegui transmitir-vos. Estou disponível para responder às vossas questões. Muito obrigada.